Ontem eu estava lendo na internet, acho que era no Facebook, uma mulher agradecendo a Deus porque ela caiu num buraco. Eu não lembro detalhes agora, mas isso não tem problema. E ela agradecendo a Deus porque ela caiu num buraco e ela foi salva. Ela poderia ter morrido com esse problema. E aí uma outra mulher comentou assim: ué, não seria melhor Deus evitar que você caísse no buraco? Então, provavelmente isso é uma pessoa que não acredita em Deus, ou que zomba dessa ideia de um Deus de amor, de um Deus sábio. É interessante ver, principalmente no mundo moderno, onde nós temos acesso a muita informação. Ontem eu vi uns dados assim, comparando o momento que nós vivemos com o século XVI, por exemplo. É impressionante, impressionante o quanto nós temos de informação comparado com eles, né? Então, nessa forma de pensar, nessa facilidade de acesso às informações, então ainda de vez em quando você vê ali um ou outro querendo se achar mais sábio que Deus, né? Eles querem dizer assim: como que seria o mundo se eles fossem Deus? Eu já ouvi coisas tipo: a Bíblia devia ser mais fácil, né? Então, assim, Deus fez um livro difícil, né? Tinha que fazer um livro mais fácil. Talvez alguém possa até dizer: se a Bíblia fosse menor, eu até ia dar uma olhada, ler, mas ela é muito grande, né? Ou então, sei lá, uma outra desculpa qualquer. Tudo isso acontece porque as pessoas não conhecem a Deus. Tudo isso acontece porque essas pessoas não são submissas a Deus. Olha, nós não teremos nessa vida todas as respostas que nós queremos. Não teremos. E isso não é problema. Pode parecer que seja um grande problema, um tremendo problema. Você pode achar que você não vai conseguir viver se você não tiver resposta para tudo o que você quer perguntar, mas muitas vezes isso não passa de especulação, de ansiedade e de coisas semelhantes, né? Então é lógico que isso não é algo novo, né? Mas ainda em nossos dias perdura a busca sobre os búzios, né? Olha, Deus na sua palavra não fala o que eu quero saber. O que eu quero saber mesmo é isso. Aí eu vou nos búzios e aí lá o homem joga ali, ou a baiana lá joga e responde e vê como é que vai ser o meu futuro. Ou então uma cartomante, ou então uma mulher que tem um espírito adivinho e ali me dá as respostas, né? E esse pensamento pagão e satânico, ele tem até algumas igrejas, né? Há pessoas, você vai lá e lá tem a profetisa que fala o que vai acontecer com você, se você deve abrir um negócio ou não, etc. E com quem você deve casar, aponta a pessoa, você tem que casar com essa pessoa, né? Então, achando assim que Deus trabalha dessa forma, né? E Deus não trabalha dessa forma. E outra coisa, você não pode pedir em oração, ou perguntar em oração, algo que Deus já respondeu na Bíblia. Ele não vai responder. Se Deus já respondeu na Bíblia, e você não quer ler porque você tem preguiça, mas aí você fala: mas eu vou orar e buscar uma resposta de Deus. Pode ficar orando, você vai passar a vida inteira orando e não vai descobrir o que ele já tinha revelado. Estava lá na palavra. Sabe aquele ator americano, Will Smith? Ele tem um vídeo dele que ele fala assim: qualquer problema que você tiver, tem uma solução em algum livro, alguém escreveu sobre isso em algum lugar, ou alguém falou sobre esse assunto em algum lugar. Né? E é interessante porque é verdade, né? Um tempo atrás você podia usar a internet para isso, né? Até o YouTube, você põe lá assim, coisas que você nem imagina que possa ter, vai ter lá. Assim, como matar baratas. Aí você tem vários vídeos lá, né? Então, qualquer assunto está ali. Agora, com a chegada da inteligência artificial, então isso aí se multiplicou
de uma forma assim incrível, né? Mas ainda assim milhares de perguntas não terão respostas, porque faz parte de um mundo que nós não temos acesso, de um mundo espiritual, que é o meu caso aqui, é o meu tema, então eu vou falar sobre isso. Nós não temos acesso ao mundo espiritual como nós achamos que merecemos, tá? Isso é uma coisa importante. Se você não tem uma preparação, se você não é consagrado a Deus, então a sua ignorância vai ser maior ainda. Se você quer que Deus revele algumas coisas para você e que Ele revela só para aqueles que são íntimos dele, então aí a coisa vai ficar mais feia, né? Para o nosso lado. Então, quem disse que Deus tem que responder todas as nossas perguntas? Quem falou isso? Onde está escrito isso? Onde Ele prometeu que vai responder nesta vida todas as nossas perguntas? Nós cremos que Ele vai responder após a ressurreição, após a vinda de Cristo. Nós teremos respostas para as nossas perguntas, mas mesmo assim, para algumas é capaz que não haja, não porque Deus não saiba responder, mas porque não haverá necessidade de que nós saibamos essas coisas. Existem mistérios que não serão revelados para nós, porque eles não são necessários para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, entre outras coisas. Então, quando acontecer alguma coisa grave na sua vida, não pense que Deus provocou isso para que você sofresse, ou que Ele estava desatento, né? Parece, Deus estava desatento, né? E aí a pessoa morreu, ou uma criança caiu numa piscina e os pais não viram, e Deus ficou olhando lá, a criança se afogando, e ela morreu afogada. E Deus e seus anjos não fizeram absolutamente nada. Como eu vou acreditar num Deus desse? Cuidado, nós somos muito pequenos, a nossa visão é muito curta. O que Deus vê, nós não temos ideia. As coisas que Ele vê, aquilo que Ele permite acontecer, é para a honra e glória dEle. Um dia, repito, nós poderemos entender essas coisas. Outros dias, outras coisas, outros questionamentos, nós não obteremos respostas porque eles não serão necessários, sabe? Existe um pensamento assim: não se explique. Os seus amigos não precisam da sua explicação. E os seus inimigos não acreditarão na sua explicação, seja ela qual for. Eles não acreditam, eles não querem acreditar, eles querem duvidar de você. Infelizmente, tem pessoas que têm esse relacionamento com Deus. Elas até acreditam que Ele existe, mas sempre colocam Deus no banco dos réus, né? Elas estão sempre julgando a Deus, a sabedoria dEle, a maneira dEle agir. Né? Então, como é que se faz isso, né? Você admira muito Jesus? Eu admiro muito Jesus. Tenho que admirar mais. Né? Tenho que aprender mais dele, porque tenho que admirar mais o que ele faz por nós. Mas, por exemplo, você sabia que os maçons, eles têm um ranking de admiração, vamos dizer assim, e Jesus não está no ranking máximo, não. Ele decepciona o ranking maçom em muitas coisas. Uma delas é que ele era pobre, né? Ele não ganha muitos pontos na maçonaria por ser pobre, tá? Isso eu estou falando porque são informações que eles mesmos passam, talvez com outras palavras, mas está lá registrado. Agora eu vou falar o quê? Vou chegar a querer convencê-los, ou Deus vai descer do céu e falar: não, não é bem assim. A Bíblia fala claramente que Deus resiste ao soberbo. Ele se revela ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. E eu não quero ser soberbo. Eu quero que Deus revele a mim aquilo que eu preciso saber, Deus permite.
Isaías capítulo 1, olha lá, versos 17, 18, Deus chama você para o debate, fala, vem me perguntar, vem discutir comigo a questão. Então ele fala, ele permite. Agora, quando ele fala, você não vai ter resposta para isso agora, então aceite. Porque vai ser o melhor para você. Com o tempo, você vai saber que realmente ele tinha razão. Mesmo que agora você não entenda, você vai mais para frente entender que Deus tinha um plano, que Deus tinha razão e que Deus estava te controlando. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser mais humildes e não ficar questionando o seu cuidado, o seu amor, a sua atenção. Eu quero agora pedir para você que você deixe seu like em nosso vídeo para ajudar o nosso canal, para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso também vai colaborar com o nosso trabalho. Nós agradecemos tudo, agradecemos a atenção de vocês, em nome de Jesus. Amém.